Estimados e amados irmãos, hoje eu venho até você com um chamado urgente e poderoso, algo que pode transformar completamente o ambiente da sua casa e trazer proteção divina imediata. Você já percebeu que há momentos em que a paz simplesmente desaparece de sua casa, que o ambiente fica carregado e as discussões surgem sem motivo aparente? Esses são sinais claros de que algo espiritual está afetando seu lar. Hoje, você vai aprender a blindar sua casa e garantir a proteção de São Miguel Arcanjo. Vamos juntos chamar a força celestial para combater qualquer mal que esteja tentando se infiltrar em sua vida. Essa mensagem que você está prestes a ouvir foi canalizada em oração e carrega a força dos céus. Ela não é apenas uma prece, é um escudo espiritual, é um clamor de libertação, é uma invocação de poder angelical para blindar sua casa e sua família. Segundo dados do Pew Research Center, 84% da população mundial se declara religiosa. E dentro desse número, milhões já recorreram à proteção dos anjos. Mas o que poucos sabem é que São Miguel Arcanjo é o primeiro nome lembrado no céu quando há uma batalha espiritual em andamento. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Neste vídeo, você vai descobrir os 11 segredos espirituais para blindar sua casa com a proteção de São Miguel Arcanjo. Fique comigo até o final, pois ao final do vídeo faremos uma oração poderosa, e eu te darei um passo a passo para repetir essa oração por 9 ou 23 dias, transformando sua casa em um santuário de paz e luz. Comente agora: São Miguel protege minha casa com tua espada de luz. Seu comentário espalha essa corrente de fé para milhares de outras famílias. Respire fundo e se prepare, porque o seu lar será selado pela presença do Arcanjo Miguel. A verdadeira batalha começa agora, e você não está sozinho. Muitos acreditam que basta ter uma casa limpa fisicamente para viver em paz. Mas o que poucos compreendem é que existe uma dimensão invisível, onde forças espirituais atuam, influenciando o ambiente do nosso lar de maneira direta e profunda. A sua casa, meu irmão, não é apenas feita de tijolos e concreto. Ela é feita de memórias, emoções, palavras ditas e pensamentos emitidos. Cada canto do seu lar carrega uma energia, uma vibração. E dependendo daquilo que entra por portas e janelas, seja material ou espiritual, essa vibração pode se tornar nociva. Quantas vezes você já sentiu que, depois de certas visitas, o ambiente ficou mais pesado? Ou notou que, sem motivo aparente, todos os moradores passaram a ter noites mal dormidas, brigas, cansaço, doenças recorrentes ou problemas financeiros? Esses sintomas não surgem do nada. Eles são consequência de uma abertura espiritual, muitas vezes inconsciente, que permite que forças negativas se instalem dentro de casa. A Bíblia nos alerta, em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E onde essas batalhas acontecem? Exatamente onde você deveria ter paz, no seu lar. A falta de oração constante, de gratidão, de presença divina dentro da casa, abre brechas. A exposição contínua a conteúdos negativos, palavras de maldição, inveja, contendas e até objetos consagrados ao mal, tudo isso contribui para um campo espiritual desprotegido. Mas aqui está a verdade que liberta. Você tem o poder de mudar essa realidade. Você pode fechar essas portas espirituais, selar sua casa com luz e consagrá-la a Deus com a ajuda direta de São Miguel Arcanjo, o defensor do bem e guardião das famílias fiéis. E é sobre esse guerreiro celestial que falaremos no próximo capítulo. Você precisa saber quem é aquele que estará ao seu lado nesta batalha invisível. Quem é São Miguel Arcanjo? Para entender por que essa oração é tão poderosa, é essencial conhecer quem é São Miguel Arcanjo. Ele não é apenas um anjo entre tantos. Ele é o comandante supremo das milícias celestiais, o defensor do trono de Deus e o primeiro guerreiro espiritual mencionado nas Escrituras Sagradas quando a batalha entre o bem e o mal se instala. Seu nome significa "Quem como Deus?", uma pergunta que, na verdade, é uma declaração de autoridade espiritual.
Miguel não é apenas um mensageiro. Ele é aquele que confronta, combate e derrota as trevas com a espada da justiça divina. No livro do Apocalipse, capítulo 12, encontramos a descrição clara dessa batalha espiritual. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Essa não é apenas uma metáfora. É uma revelação sobre o poder espiritual que está à disposição daqueles que o invocam com fé. São Miguel é o anjo da coragem, da proteção, da verdade e da força. Ele é quem afasta o mal, corta laços com forças ocultas e intercede por nós nas causas impossíveis. Sua presença em uma casa é como um exército inteiro guardando as portas, janelas e cada cômodo do lar. Muitos santos, padres e profetas ao longo da história relataram experiências extraordinárias ao clamar por São Miguel. Famílias inteiras foram libertas de maldições. Lares que viviam em discórdia reencontraram a harmonia. Pessoas oprimidas por forças invisíveis encontraram alívio imediato após consagrar sua casa à proteção do arcanjo. Quando você chama por ele, você não está apenas pedindo ajuda. Você está convidando o céu para morar com você. Você está permitindo que o guerreiro de Deus se posicione na linha de frente por você e por sua família. E é por isso que, quando ele entra em ação, nada permanece igual. Mas para entender melhor onde ele atua, precisamos refletir sobre as forças que tentam se infiltrar nos lares. Na próxima parte, vamos falar sobre os perigos invisíveis que muitas vezes ignoramos e que podem estar minando a paz da sua casa sem que você perceba. Os perigos invisíveis no ambiente familiar. A maior parte das ameaças espirituais que rondam uma casa não se revelam de forma escancarada. Elas se manifestam em forma de pequenos conflitos, desgastes emocionais, doenças repetitivas, desânimo constante e desequilíbrio nas relações. Esses sinais não são aleatórios. Eles têm origem em forças que se infiltram lentamente por brechas abertas no mundo espiritual. Toda casa é um campo energético. A vibração das palavras ditas, os pensamentos constantes dos moradores, os sentimentos predominantes, tudo isso alimenta uma atmosfera. E quando essa atmosfera é de desarmonia, portas são abertas. Você já se perguntou por que, em certos momentos, sente que a casa está mais carregada? Por que alguns ambientes da sua residência parecem mais frios, tristes ou confusos? Por que surgem problemas simultâneos em diferentes áreas da vida familiar, como saúde, finanças e relacionamentos? Não é coincidência. É influência espiritual, inveja, pragas proferidas, visitas indesejadas, objetos trazidos de lugares negativos, discussões constantes. Tudo isso contamina a energia do lar. E sem proteção espiritual, essa contaminação se transforma em morada para forças sombrias. A Bíblia relata em Mateus 12, 43, 45, que quando um espírito impuro sai de uma casa, ele vaga, mas tenta retornar com outros ainda piores, se encontrar espaço. Esse texto sagrado não fala apenas de pessoas, ele fala de ambientes, de lares. Ele nos ensina que, se o espaço espiritual da nossa casa não estiver ocupado pela presença de Deus e dos seus anjos, outras forças se apressarão para tomar posse. É por isso que muitos lares são alvos constantes de instabilidade. Não é apenas falta de diálogo ou estresse do dia a dia. É um movimento invisível, que começa no plano espiritual e se reflete no mundo físico. Mas quando São Miguel é invocado com fé, ele entra com espada em punho, expulsa toda a força oculta e sela o ambiente com luz e justiça. E antes que você imagine que isso é raro, saiba, existem sinais muito claros de que sua casa está pedindo socorro espiritual. E é isso que você vai aprender agora. Sinais de que sua casa está precisando de proteção espiritual urgente. Deus, em sua infinita misericórdia, nunca nos deixa desamparados. Antes que o mal se instale por completo, o céu nos envia sinais. Pequenos alertas que, quando ignorados, se transformam em tempestades. Mas quando compreendidos, se tornam oportunidades de libertação. A maioria das pessoas não sabe identificar quando uma casa está espiritualmente contaminada. Isso porque os sinais nem sempre são óbvios.
e muitos os atribuem a coincidências ou fase ruim. Mas a espiritualidade é clara. Nada é por acaso quando o espírito está em guerra. Veja agora os sinais mais frequentes de que seu lar pode estar sendo atacado. 1. Discussões constantes e sem motivo aparente. Brigas surgem do nada, mesmo entre pessoas que se amam. Palavras duras são ditas, ressentimentos aumentam e o ambiente se torna pesado. Isso não é natural. É a ação de forças invisíveis fomentando a discórdia. 2. Cansaço excessivo dentro de casa. Você pode ter dormido bem, mas ao entrar no lar, sente um peso no corpo. Um desânimo que não vem de fora, mas de dentro da própria casa. 3. Doenças recorrentes sem diagnóstico preciso. Quando a enfermidade parece não ter causa física, pode ter origem espiritual. O corpo reflete o que o ambiente espiritual transmite. 4. Problemas financeiros que surgem de forma inexplicável. Despesas inesperadas, perdas financeiras, oportunidades que se desmancham de última hora. Tudo isso pode ser um reflexo de energia bloqueada, influências negativas que paralisam a prosperidade. 5. Sensação de estar sendo observado ou vigiado. Isso não é apenas psicológico. Muitas pessoas relatam essa percepção quando há presenças espirituais no ambiente. E ignorar esse alerta pode permitir que essas presenças ganhem força. 6. Pesadelos frequentes e insônia. Os sonhos são canais espirituais. Quando há perturbações constantes durante o sono, isso pode ser sinal de presença indesejada no lar. 7. Objetos que quebram, luzes que piscam, eletrodomésticos falhando. A interferência espiritual afeta também o campo eletromagnético. Essas falhas, quando recorrentes, não são apenas técnicas, são sinais. Esses são apenas alguns exemplos. Mas se você identificou 2 ou mais desses sinais em seu lar, isso é um chamado. Sua casa está pedindo oração, consagração e blindagem espiritual. E é por isso que São Miguel Arcanjo foi escolhido para este momento. Ele conhece essas manifestações. Ele as combate com autoridade celestial. E ao ser convidado para habitar o seu lar, ele expulsa o que precisa ser expulso e sela o que precisa ser protegido. Na sequência, você vai conhecer histórias reais, testemunhos e promessas de proteção daqueles que invocaram São Miguel e experimentaram milagres dentro do próprio lar. Ao longo da história, em diferentes épocas e culturas, incontáveis pessoas relataram mudanças impressionantes em suas casas e vidas após invocarem São Miguel Arcanjo com fé e devoção. Esses testemunhos não são mitos ou histórias distantes. São fatos espirituais vividos por pessoas comuns como eu e você, que decidiram confiar no poder do céu para mudar aquilo que no plano humano parecia impossível. Uma mãe de família, aflita com os constantes conflitos dentro de casa, iniciou a prática da oração diária a São Miguel às 6 da manhã. Em poucos dias, relatou que o ambiente da casa mudou. Os filhos passaram a dormir melhor, o marido voltou a sorrir e uma sensação de paz que há anos não se sentia se instalou em cada canto do lar. Outro testemunho fala de um homem que enfrentava dívidas, doenças emocionais e opressão espiritual. Ao consagrar seu lar a São Miguel e iniciar uma novena de 9 dias, não apenas teve melhora nas finanças, como passou a dormir sem pesadelos pela primeira vez em meses. Mas não são apenas histórias atuais. A própria Igreja reconhece o poder do arcanjo em proteger os lares e as nações. Em 1886, o Papa Leão XIII instituiu a oração de São Miguel como proteção contra as forças espirituais do mal, após ter uma visão profética das batalhas espirituais que viriam sobre o mundo. E a promessa é clara: todo aquele que invocar São Miguel com fé sincera será protegido. Sua casa será guardada. Suas batalhas espirituais terão um guerreiro ao lado. A Bíblia reforça isso em Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. A promessa não é de ausência de lutas, mas de vitória sobre elas. São Miguel não impede que o inimigo tente atacar, mas quando você o chama, ele garante que nenhum mal prevalecerá em seu território. Agora que você conhece as promessas,
É preciso também estar atento aos comportamentos que impedem essa proteção de agir plenamente, porque muitas pessoas oram, mas não percebem que seus próprios hábitos espirituais estão sabotando as bênçãos que pedem. É sobre isso que falaremos a seguir. Erros comuns que impedem a proteção divina de atuar no seu lar. Muitas pessoas fazem orações poderosas, clamam pelo auxílio divino, mas não percebem que certas atitudes estão anulando os efeitos espirituais daquilo que pedem. É como plantar uma boa semente em solo envenenado. Mesmo com fé, ela não germina. A presença de São Miguel Arcanjo é forte, pura, imponente, mas ele não habita onde há desordem espiritual e moral. Por isso, se você deseja verdadeiramente a proteção do céu em sua casa, precisa estar atento a estes erros. 1. Viver em constante murmuração. A murmuração, ou seja, reclamar o tempo todo, falar negativamente sobre tudo, é uma das maiores portas abertas para energias densas. O espírito que reclama constantemente cria um ambiente onde a fé se apaga, e onde não há fé, os anjos se afastam. 2. Permitir conteúdos tóxicos dentro do lar. Filmes, músicas, conversas, objetos e até programas de TV que exalam violência, sensualidade excessiva ou culto à escuridão contaminam o ambiente. Esses elementos se tornam portais energéticos que afastam a presença divina e atraem influências negativas. 3. Cultivar inimizades e falta de perdão dentro da casa. O perdão é um princípio espiritual. Quando há rancor dentro de casa, seja entre cônjuges, entre pais e filhos, ou com parentes distantes, isso gera rachaduras espirituais. Essas rachaduras são caminhos por onde o mal se infiltra. 4. Desrespeitar objetos sagrados ou consagrados. Cruzes jogadas em gavetas, bíblias empoeiradas, imagens tratadas como decoração comum. Isso demonstra descaso com o sagrado. E o sagrado só permanece onde há reverência. A presença de São Miguel exige honra ao que é santo. 5. Invocar proteção sem mudança de postura. Não adianta fazer orações poderosas se, ao terminar, volta-se a hábitos que alimentam o caos espiritual. A oração precisa vir acompanhada de uma decisão. Eu quero mudar o ambiente da minha casa. São Miguel age quando encontra verdade no clamor. Esses erros não são condenações. Eles são alertas. Você pode mudar tudo a partir de hoje. Basta reconhecer, corrigir e alinhar sua vida com a luz divina. E quando isso acontece, a proteção entra com força total. Mas antes de orar é preciso preparar espiritualmente o ambiente do seu lar. A seguir, você vai aprender como criar um espaço onde São Miguel Arcanjo se sinta bem-vindo para permanecer e agir. Passos para preparar espiritualmente o seu lar. Antes de clamar pela proteção do céu, é preciso que sua casa esteja aberta espiritualmente para recebê-la. A oração é poderosa, mas sua força é potencializada quando o ambiente está limpo, consagrado e intencionalmente voltado à luz. Veja agora como preparar seu lar para que São Miguel Arcanjo entre e permaneça como guardião constante. 1. Faça uma limpeza física com propósito espiritual. Tudo começa no natural. Organize e limpe sua casa, cômodo por cômodo. Ao fazer isso, declare: estou limpando o que é visível e também o que é invisível. A sujeira acumulada, os objetos quebrados ou sem uso, podem simbolizar estagnação espiritual. Livre-se do excesso e do que já não serve. 2. Escolha um local para criar seu ponto de oração. Você não precisa de um altar elaborado. Um pequeno espaço com uma vela branca, uma imagem ou estampa de São Miguel Arcanjo, uma Bíblia aberta e um copo com água já cria um centro espiritual em sua casa. Esse lugar se tornará referência para sua alma e para os céus. 3. Passe por cada cômodo com palavras de consagração. Caminhe lentamente pela casa, orando em voz alta. Pode ser o Salmo 91, pode ser a oração a São Miguel. Toque as paredes com as mãos. Declare bênção sobre cada ambiente. Se possível, utilize água benta ao final dessa preparação, mesmo que seja apenas em gotas. 4. Desative o que contamina. Desligue a TV por um dia.
Afaste-se de conteúdos violentos ou negativos. Evite palavras agressivas dentro de casa, mesmo em brincadeiras. Durante esse período de preparação, busque um ambiente de paz, respeito e silêncio sagrado. 5. Envolva todos da casa na consagração. Se possível, convide todos os moradores a orar juntos, mesmo que por poucos minutos. Quando há unidade espiritual dentro do lar, a proteção se torna mais sólida. E se alguém da casa não quiser participar, ore por essa pessoa. A luz de um intercessor é suficiente para começar o movimento de transformação. Quando essas ações são realizadas com fé e intenção pura, o ambiente espiritual da sua casa se modifica. Você começará a sentir leveza, paz, sonhos tranquilos e até mesmo um aroma sutil de pureza em determinados momentos. Isso é a presença do divino. Isso é o sinal de que o céu já está agindo. Agora que sua casa está preparada, chegou o momento mais esperado, a oração de proteção com São Miguel Arcanjo, que será proclamada a seguir como um clamor direto aos céus. Agora chegamos ao momento mais sagrado desta jornada. Sua casa foi compreendida, os perigos foram expostos, os erros revelados e o ambiente preparado. É chegada a hora de clamar, com toda a fé e intenção, pela presença poderosa de São Miguel Arcanjo. Não repita apenas esta oração. Sinta com o coração. Proclame com autoridade. Você não está apenas dizendo palavras. Você está ativando a presença de um guerreiro celestial dentro do seu lar. A oração de proteção com São Miguel Arcanjo, defensor celestial, enviado por Deus para proteger os filhos da luz, neste instante, invoco tua presença com fé, humildade e urgência. Vem até este lar, ó príncipe das milícias celestiais. Ergue tua espada de luz diante da entrada desta casa. Coloca teus anjos sentinelas em cada janela, em cada porta, em cada canto. Não permitas que nenhuma força do mal encontre espaço ou repouso neste ambiente. Corta com tua espada todo laço invisível com energias de discórdia, inveja, medo ou opressão. Expulsa com tua autoridade toda sombra, pensamento destrutivo e influência maligna que se esconde neste lugar. Seja esta casa consagrada à luz de Deus, abençoada pela presença do Espírito Santo e guardada dia e noite pelos teus exércitos celestiais. Onde houver tristeza, traz consolo. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver escuridão, acende a chama da esperança. Clamo agora, em nome da promessa contida na palavra, São Miguel, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus, se levantará. Levanta-te agora, Miguel. Levanta-te sobre esta casa. Levanta-te sobre minha família. Repele toda investida oculta, visível ou invisível. Fecha os portais espirituais abertos por ignorância ou erro e sela esta morada com o sangue do Cordeiro e tua espada flamejante. Que nenhuma praga espiritual toque este lar. Que nenhum mal prospere dentro destas paredes. Que esta casa seja um lugar de descanso para os anjos e um território de vitória para os que aqui habitam. Hoje, com minha voz, minha alma e minha fé, eu declaro: esta casa pertence ao Senhor, e São Miguel é o guardião que habita comigo. Amém. Na espiritualidade, a repetição não é sobre quantidade, é sobre consistência energética, fortalecimento da fé e alinhamento com o mundo invisível. Você já deve ter ouvido falar de novenas, orações feitas por 9 dias seguidos. Esse número não é aleatório. Ele representa, na tradição cristã, o tempo de preparação dos apóstolos entre a ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Foram 9 dias de oração contínua, em união e expectativa, e o resultado foi um derramamento sobrenatural de poder. Quando você repete a oração a São Miguel por 9 dias consecutivos, está criando um ciclo espiritual completo de proteção e preparação. Durante esses dias, a vibração da oração vai se enraizando no ambiente, fortalecendo as paredes espirituais da sua casa, como se fossem alicerces invisíveis de luz. Agora, por que 23 dias? O número 23 está ligado ao Salmo 23, um dos mais proclamados textos de confiança e provisão divina. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
É uma oração de confiança inabalável, de provisão contínua e de livramento contra todos os perigos. Repetir a oração de São Miguel por 23 dias representa uma jornada de consagração profunda. É um ciclo mais longo, ideal para lares que enfrentam opressões mais intensas, problemas familiares antigos ou situações espirituais mais delicadas. Durante esse período, o que acontece é: as energias negativas vão sendo neutralizadas. O campo espiritual da casa se estabiliza. A presença dos anjos passa a ser sentida de forma mais nítida. A intuição se aguça. A paz interior aumenta. Mas atenção, é essencial não interromper o ciclo. Mesmo que você esteja cansado, desanimado ou sem tempo, dedique alguns minutos diários à oração. E, se possível, mantenha sempre uma vela acesa ao lado da imagem ou estampa de São Miguel, enquanto ora, como sinal de vigilância espiritual. A constância é a linguagem que o mundo espiritual entende como fé inabalável. E a fé inabalável é aquilo que move o céu. Agora vamos concluir essa jornada com um chamado final à fé e consagração definitiva do lar à proteção divina. Chegamos ao momento final desta jornada de fé, luz e despertar espiritual. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até aqui não foi por acaso. Você foi conduzido por uma necessidade interior, talvez até silenciosa, de proteger aquilo que é mais sagrado na sua vida, o seu lar. Nós vivemos em tempos onde as batalhas não são apenas físicas, mas espirituais. Casas que antes eram refúgio de paz, hoje estão sendo bombardeadas por cansaço, conflitos, insegurança, perturbações invisíveis e ataques emocionais. Mas a partir de agora, tudo pode mudar. Você recebeu conhecimento, discernimento, oração e um protocolo espiritual completo. Você aprendeu a identificar os sinais, eliminar os erros, preparar o ambiente e chamar aquele que jamais perdeu uma batalha, São Miguel Arcanjo. A pergunta agora é: você vai agir ou vai esperar? A proteção não depende de palavras bonitas. Depende de um coração decidido, de uma fé ativa, de uma vida entregue ao que é santo. E quando isso acontece, o céu responde. Lembre-se, São Miguel não protege casas com base na aparência, mas sim na reverência. Ele permanece onde há oração constante. Ele combate quando é chamado com sinceridade. Então agora, eu te convido a fazer parte dessa corrente de luz. Deixe seu comentário. São Miguel protege minha casa com tua espada de luz. Esse simples ato tem um poder espiritual gigantesco. Ele sela sua decisão diante do céu e inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que você ama. Assim, você se torna também um canal de proteção para outros lares. E por fim, que a bênção do Altíssimo desça sobre sua casa. Que cada cômodo seja preenchido com paz. Que os anjos cerquem seu lar noite e dia. E que São Miguel Arcanjo levante sua espada contra toda sombra, garantindo que ali, onde você vive, reine apenas a luz, o amor e a presença de Deus. Você está protegido. Sua casa está selada. Sua família está guardada. Amém.